Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo site do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronc. Presente. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Professor Leandro Amit. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Adriano Jacinto que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. E, na sequência, o hino nacional e o hino do município de Tietê. Mensagem de alegria. O Espírito do Senhor repousa em mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a levar as boas novas aos que sofrem e curar os corações despedaçados, a anunciar a anistia aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, proclamar um ano de graças da parte do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes e a dar aos amargurados de Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, a glória em vez de desespero. Serão chamados teberintos do justo, plantação do Senhor para a sua glória. Repararão as ruínas antigas, reerguerão os destroços do passado.
Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Palladini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 45/2025. Da nova redação ao artigo 6º da lei número 2836/2005, data de entrada 26/5/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 45/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 26 de maio de 2025. Projeto de lei número 43/2025 dispõe sobre a denominação Rua Professora Clara Dias Vaz, data de entrada 23/5/2025, autoria João Martellini. O projeto de lei 43/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 23 de maio de 2025. Projeto de lei número 44/2025 institui o Dia Municipal do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional no município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada 23/5/2025, autoria Raquel Bazelotto. O projeto de lei número 44/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 23 de maio de 2025. Projeto de lei número 46/2025 dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de condomínio horizontal e dá outras providências. Data de entrada 30/5/2025, autoria João Martellini. O projeto de lei 46/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 30 de maio de 2025.
Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 167/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com o SAMAI, informe esta Casa de Leis se a conclusão do serviço contratado junto à empresa Onion Energia Solar Limitada para a prestação de serviço de consultoria especializada para inscrição do SAMAI junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, possibilitará à autarquia a redução de suas despesas com fornecimento de energia elétrica ainda este ano, esclarecendo de quanto será essa redução e quando ela será efetivamente. Data de entrada 26/5/2025, autoria Adriano Arronque e Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 167/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, quem nos acompanha nesse plenário nessa noite pela internet. O valor gasto com energia pelo SAMAI no ano chega em torno aí de uns 5 milhões de reais, um pouco mais, um pouco menos, 6 milhões de reais. Ou seja, é o valor mais considerável por parte do SAMAI. Porém, não tem como o SAMAI funcionar sem energia elétrica. Todas as bombas dos poços que captam a água de baixo para cima é energia elétrica. Então precisa-se dessa energia. O caminho é buscar alternativas para se comprar, para se adquirir essa energia elétrica de forma mais barata, mais possível, mais dentro da nossa realidade. Esse é um cenário que a gente encontra em muitas residências de Tietê. Esse é um cenário que muitas empresas particulares, privadas, no mundo corporativo, já partiu para o sistema fotovoltaico, já partiu para compra no Mercado Livre. E o SAMAI, ele dentro da sua gestão, ele entendeu que precisava contratar uma empresa para a empresa direcionar o caminho dela, o que ela deve fazer, como fazer e tudo mais. Bom, já faz alguns meses que essa empresa concluiu o trabalho. E aí, qual é o trabalho? Qual vai ser a mudança no direcionamento da compra da energia por parte da autarquia? E cada mês que isso é deixado ali sem tomar uma decisão, é mais 500, 600, 700 mil que vai embora. Então, quanto antes ser tomada essa decisão, já que hoje tem-se um estudo por parte da autarquia, antes não tinha, o SAMAI ele passa a gastar menos com energia elétrica. Ele gastando menos com energia elétrica, sobra mais dinheiro do caixa do SAMAI para ele fazer a melhoria num ponto A, B ou C da cidade. Comprar um veículo novo, comprar bomba reserva para um poço, abrir um novo poço e por aí vai. Então é uma pedida de explicação, uma pedida de informação, e não deixa de ser também um empurrãozinho para que o SAMAI passe a fazer a compra de forma um pouco mais sustentável à entidade. Obrigado. Continue a discussão, requerimento 167/2025. Está aberta a votação do requerimento 167/2025. Requerimento 167/2025, aprovado. Requerimento 168/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis
se foi efetuado estudo de engenharia que justifique a instalação de travessia elevada em apenas uma faixa da Avenida Guiomar Fleury de Camargo. Data de entrada 26/5/2025, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 168/2025. Eu quero a palavra. Com a palavra o vereador Silvio Freitas. Boa noite, senhor presidente, Boa demais noite. colegas, aos servidores da casa e também aqueles que nos visitam e aqueles que nos veem em seus dispositivos eletrônicos. As fotos falam por si, né? Está faltando alguma coisa ali. O órgão que trata da normatização de trânsito no Brasil é o CONTRAN. É ele que edita as normas, as resoluções que tratam. E eles são muito detalhistas, as resoluções vêm perfeitas, com desenhos. Para quem tem dificuldade de entender, tem desenho ali, né? Então, ainda que tivesse dos dois lados a faixa elevada, ainda assim estaria errado. Por quê? Numa esquina, precisa 12 metros de distância da transversal. Ali não tem. Mas ainda assim podia fazer dos dois lados, desde que tivesse um estudo técnico, um parecer de engenharia, né, que justificasse essa intervenção fora da norma. Muito bem. Quando não se conhece os normativos, ou eles são omissos, deve prevalecer o bom senso. E ali o bom senso passou longe, ou foi atropelado, né? Uma situação tão delicada ali. Então, é o seguinte, eu acredito que pode ter acontecido alguma coisa ali. O que pode ter ocorrido? Não foi observada a norma técnica, e será justificado. Foi adiado o serviço porque apareceu uma demanda mais urgente e vai ser retomado. Ou foi esquecido, fizeram metade e esqueceram de fazer a outra parte. Ou ainda faltou material, estão esperando chegar o material. Então, eu quero ficar com essa hipótese, faltou material, o serviço vai ser concluído para oferecer mais segurança para o cidadão. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 168/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Boa noite, caro presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos assistem aqui presencialmente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Na verdade, até vou falar ao encontro da sua fala, Silvio, porque essa semana mesmo eu enviei, semana passada, um ofício sobre isso. É que o aspecto era esse e mais algumas pontuações, né? Com certeza eles vão nos responder em relação a isso, mas em relação à sinalização também, porque só há uma placa em cima da faixa elevada, né? E o CONTRAN também determina que tem uma distância mínima, de acordo com a quilometragem permitida da via, para que se coloque a sinalização. E até fiz esse ofício, porque foi como ia ter sessão, né, 15 dias passados, e a pessoa falou assim, olha, uma pessoa passou direto na lombada, porque não viu, e quase entrou na minha oficina, então, porque ela não viu a sinalização. É como que se não fosse trágico. Então, assim, é muito importante ter essa atenção mesmo, porque às vezes parece algo que não vai causar um problema imediato, mas acaba gerando um problema. Porque as pessoas, elas veem a placa a hora que estão sob a faixa elevada. E claro que estão habituadas, né, como todos nós, às vezes à noite está habituado, ali não tinha faixa. Então é algo novo, recente, e vendo de longe, você vê uma pintura amarela, mas você não vê essa elevação, como outras faixas que são pintadas de vermelho, né? Muitas faixas elevadas são pintadas de vermelho para ficar bem aparente. Então, acho que, para além disso, também carece de uma sinalização que alerte sobre a existência, porque tem uma placa na sua foto, mostra, né? Eu mandei essas imagens no ofício, essa foto mostra que tem uma placa sobre a faixa, mas não tem antes da faixa. Então, a pessoa que está saindo de outra via, ela não sabe que tem uma faixa elevada. Durante o dia, pode ser que ela tenha maior nitidez, à noite, nem tanto, né? Então, acho que tem uma série de fatores que precisam ser aliados aí para ter a instalação dessa faixa de acordo com as normas técnicas, de fato, né? Tudo na resolução. Sim, tudo na resolução. Tem tudo na resolução. Eu coloquei os meus argumentos da resolução também, né? Então,
peço até para subscrever, porque vai ao encontro disso, né? Continua em discussão o requerimento 168/2025. Está aberta a votação do requerimento 168/2025. Requerimento 168/2025, aprovado. Requerimento 169/2025. Requeremos, ouvido o plenário, que o Executivo Municipal, por meio do setor competente, realize estudos de viabilidade técnica e orçamentária para a implantação de um sistema eletrônico de avaliação da qualidade dos serviços públicos de saúde no município de Tietê. Data de entrada, 28/5/2025. Autoria, Leandro Amitti, Adriano Jacinto, Marcos Canatelli e Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 169/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amitti. Então, esse requerimento, que é fruto do trabalho de nós 4 aqui, né, em especial, nós 3 estávamos na audiência, Valmir esteve acompanhando virtualmente. Na semana passada, nós tivemos a audiência da saúde aqui, né? Então, hoje, nossos requerimentos estão todos praticamente na área da saúde, porque foi muito esclarecedora, né, Adriano e seu Marco, também aqui, Valmir, essa audiência. E nós percebemos que até uma demanda da própria Secretaria de Saúde, que se tenha instrumentos avaliativos mais seguros. Então, eu não posso ter uma cidade, uma grande parte da parcela dos usuários de um sistema reclamando desse sistema e, na avaliação, eu não ter análises negativas a esse sistema. E eu falo isso do sistema de saúde como um todo, tanto nos postos de saúde quanto na Santa Casa, todo o sistema de saúde envolvido. Então, a proposta, ela, estudando, fui pesquisar junto com os colegas em relação a isso, ela não é onerosa, são aparelhos simples que são instalados no próprio computador das secretarias, da Santa Casa, com um programa que é relativamente simples, que vai captar essas informações, e essas informações, em tese, não podem ser manipuladas, né? Tem um registro digital. É como você vai lá na farmácia e tem lá, você aperta o botãozinho aqui, a carinha, né? Você está feliz, muito feliz e infeliz. E até disponibiliza um QR Code para que a pessoa queira fazer uma análise detalhada, ela lê o QR Code e faz, né, leva para o site da prefeitura e ela faz uma análise detalhada desse serviço. Porque toda empresa que se preza, né, aqui tem vários vereadores que trabalham com empresas, têm empresas, sabe que a análise do cliente, né, vou pegar Lauro, né, o maior termômetro de um restaurante é se o cliente gostou, né, ele falar se está bom, e o boca a boca, né. Então, no serviço público também, a gente tem que entender que, apesar de ser gratuito, ele não é gratuito, ele é pago, né, é um serviço pago. O serviço público também é pago pelos impostos da população. Consequentemente, ele também tem que passar por um processo de avaliação que mostre sua qualidade, né? Então, hoje, eu vou pensar, a gente gasta em média R$150, R$170 por uma consulta, né? Esse é um investimento público por uma consulta. Então, o munícipe está dispondo, os munícipes como um todo, desse valor para pagar uma consulta na rede pública. Mas ele está pagando? Sim, ele está pagando com seus impostos. E é um valor considerável. Então, ele tem que ter o direito de avaliar, e essa avaliação tem que ser ponderada por uma equipe técnica. Hoje é muito importante isso. As empresas, elas avaliam, pegam essas avaliações, faz um estudo dela, seja do trânsito, isso pode ser aplicado para todas as situações. A gente pegou aqui a saúde, né? Mas educação, saúde, trânsito, mobilidade urbana, e avaliar e ter uma devolutiva a partir das problemáticas. Porque, assim, se eu tenho o diagnóstico mais preciso dessas problemáticas, eu consigo intervir. Então, se falta um tratamento em determinado local, na Santa Casa, no posto de saúde, se falta o pediatra, se falta o fisioterapeuta, se falta... Por quê? Né? A hora que for sinalizado por meio de uma avaliação, vão ter que começar a surgir os porquês. Não vai precisar que a pessoa procure um vereador para apresentar a sua demanda, que pode ser morosa. Talvez ela nunca procure esse vereador, ou não procure o próprio executivo para apresentar isso, para que se saiba que algo não anda bem e que tem que fazer uma correção nesse fluxo para prestar um serviço de maior qualidade. Então, nosso objetivo, quando nós discutimos isso e apresentamos o requerimento, é trazer a possibilidade de uma avaliação mais eficiente do serviço público de saúde. Mas, por meio desse requerimento, a gente aproveita, né, depois os colegas que quiserem comentar também falam, aproveita para estender isso para outros segmentos.
né, que se avalia a educação, se acha necessária, se avalia o trânsito e outros. Como a Câmara agora abriu um espaço para buscar sugestões e críticas em relação aos problemas do município, uma possível audiência que possa vir no futuro, né? Então é importante que tenha esses instrumentos, mas instrumentos que sejam o menos possível manipuláveis, certo? Então, eu não estou aqui falando da má fé de ninguém, mas trabalhando tanto tempo no meio público e privado, a gente sabe que algumas situações são manipuláveis. Então, a gente precisa ter mais fidelidade, mais legitimidade nos processos avaliativos, para que a gente passe a intervir sobre eles, sejamos cobrados. E eu achei interessante, quando eu citei isso na audiência, eu achei que a Secretaria de Saúde não veria isso com bons olhos, né? E, por outro lado, até o Misael, que estava no canto, ele falou assim, eu quero retomar uma fala que você teve, tem como, por favor, você implantar isso o mais rápido possível? Então, eles também querem, quer dizer, que eu vi que era uma equipe comprometida em fazer uma análise das problemáticas e intervir a tempo para não ocorrer problemas futuros. Eles até citaram o problema da dengue, que eles identificaram o problema com rapidez, conseguiram agir sobre isso muito rapidamente e, consequentemente, diminuíram de forma expressiva os casos de dengue no município. Então, essa ação interventiva de diagnóstico da problemática, ela é importantíssima para a intervenção, né? Seja pelo serviço mal prestado, pela falta do serviço prestado, que não está sendo prestado. Então, esse diagnóstico para a gente é muito importante, né? Então, a proposta vai a esse encontro. Obrigado. Continua em discussão, requerimento 169/2025. Quero aqui parabenizar os vereadores pelo esse requerimento, que o sistema eletrônico, nesse sistema aí, ele se torna um termômetro, né? E vai ajudar muito, sim, com certeza. E peço para subscrever. Está aberta a votação do requerimento 169/2025. Requerimento 169/2025, aprovada. Requerimento 170/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficio ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da criação de um projeto municipal de atendimento diário ao idoso, creche do idoso, ampliando o atendimento feito atualmente pelo projeto Centro Dia para o Idoso, CDI, que é realizado através de um convênio junto ao Lar São Vicente de Paulo, para atender a demanda de munícipes que necessitam da autorização desse serviço. Data de entrada, 28/5/2025, autoria Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 170/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Valmir Giacomazzi. Boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, públicos que nos assistem aqui no plenário e pela internet. Esse requerimento, senhor presidente, vem ao encontro, né? E fui procurado por uma ou duas pessoas, né, que tem a pessoa idosa, né, em casa, e tem que cuidar, né, pai, mãe, né, e não consegue trabalhar, e precisa do trabalho, né. Aí eu fui procurar um pouco mais a fundo, né. Hoje Tietê atende pelo projeto Dia do Idoso, lá no Lar São Vicente de Paulo, 7 idosos de Tietê, né? Só que a demanda é bem maior, tanto para esse tipo de entendimento, como também lá para a internação no Lar São Vicente de Paulo. Se eu não me engano, a fila é mais de 40 a 50 idosos. E tem funcionado muito bem em algumas cidades já, essa creche do idoso. O que é? Eles deixam o pai ou a mãe cedo de manhã, né, 7 horas da manhã, trabalha durante o dia, né, e o idoso tem todo o atendimento, café da manhã, depois um almoço, à tarde, o café da tarde e um lanche para ir embora quando o filho vier buscar, né. Então, pediria aos nobres vereadores que, junto comigo aí, para assinar esse requerimento, que eu acho que Tietê, eu sei que a demanda é muito grande aqui no município, tem muito mais coisa para ser feita, mas eu acredito que
para Júnior ver com carinho isso aí, para um próximo ano aí, fazer esse projeto aí que eu acho que é de grande valia para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 170/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Primeiramente, quero parabenizar, Valmir, pelo requerimento. Até foi uma pontuação, né? A fila é enorme quando a equipe responsável pelo lar veio aqui. Ela falou que tinha uma fila imensa, em especial para a questão dessa creche. Acho que eles têm muito a possibilidade de expansão desse projeto mesmo. Eu acho que nós agora, que receberemos em breve, junto com a LOA, a previsão das nossas emendas impositivas, eu acho que investir nessa questão do idoso, nessa ampliação do atendimento é algo muito importante. Então, quero pedir para subscrever. Eu acredito que municípios que se prezem, né, diz que quem pensa no futuro, pensa em duas coisas, né? Crianças e idosos. Né? Então, acho que a gente tem que pensar naqueles, instruir aqueles que são jovens para que eles possam se tornar pessoas autônomas e com muita liberdade ao longo da sua trajetória, para que não precisem um dia de uma instituição de adictos, que não precisem de outras instituições que tem que manter no município por mazelas que nós tenhamos, né? Uma partinha só. Sim, claro. Lembrando que a longevidade hoje está cada vez maior, né? Sim. Eu até hoje o Robert estava falando, né? Robert não, um capitão que veio aqui me visitar falando sobre a história de Tietê. E ele falou assim, nossa, a pessoa saiu daqui, o Plínio Toledo, e foi morrer em São Paulo com 36 anos, né? Então, há muito tempo, a expectativa lá no início do século XX, né, final do século XIX, era de 40 anos. Hoje as pessoas vivem 80 muito bem. Minha avó morreu com 101, muito bem. Então, hoje a longevidade é muito maior, correto? Então, a gente tem que pensar agora, né, ações pontuais nesse momento para o futuro. E essa é uma ação muito importante, porque assim como a criança precisa da creche e os pais precisam também, é uma questão social, assistencial também, para trabalhar, muitos filhos querem cuidar dos seus pais, mas eles precisam da subsistência para cuidar dos seus pais. Então, eles não podem abrir mão do seu trabalho para poder cuidar dos pais. E não é porque eles não são filhos bons, é porque eles precisam trabalhar. Então, aí que o poder público deve entrar, de certa forma, né, para possibilitar que esse idoso possa ficar nesse período. E o filho não vai estar negligenciando, né? Porque em muitas creches é ele que mantém o medicamento, todos os gastos, né, que o idoso tem ao longo do dia, é feito muito pelo familiar mesmo. Né? Então ele precisa só de um cuidador, uma pessoa que esteja atenta ali. Porque muitos idosos, eles conseguem se locomover, não são acamados, não é o caso do acamado, entendeu? Então é uma atenção. Então não requer uma estrutura complexa como o atendimento integral, né, 24 horas do idoso no lar. É uma modalidade diferente, né? É um cuidador que vai estar ali atento às necessidades desse idoso, né? Que vai estar alimentando, dando medicamento no horário certo e vai viabilizar a questão social desse filho poder trabalhar, esse filho, essa família que quer se dedicar a esse idoso, mas não pode por conta da carência financeira ou de não poder dispor desse tempo todo. Né? Então, eu parabenizo e acho fantástico a sua proposta. Continua em discussão o requerimento 170/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Canatelli. Boa noite. Primeiro, parabenizar pelo trabalho. E boa noite ao público e para quem está assistindo a coisa também. Essa coisa, eu estive em São Paulo outro dia, tivemos uma reunião lá com um deputado e coisa. E eu expliquei para ela da creche do idoso. Ela falou, mas que creche do idoso? Falei, lá tem o Lar São Vicente. Então, atende, assim, ela falou, muito parabéns pelo trabalho de vocês lá. E ela falou, e vamos implantar isso aqui também, porque eu achei fantástico a ideia de vocês lá. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 170/2025. Está em votação o requerimento 170/2025. Requerimento 170/2025 aprovado. Requerimento 171/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência os devidos reparos no espaço de atividade física e lazer, entre aspas, Alcides de Oliveira, Cuba, no bairro Coab, em especial pintura da quadra poliesportiva, implantação de iluminação,
colocação de rede nas traves da quadra, substituição das telhas quebradas, limpeza urgente e repintura do espaço da academia que se encontra cheio de fezes e pombos. Data de entrada, 28/5/2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 171/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Raquel Bazelotto. Boa noite, nobres colegas, funcionários da casa, os que nos assistem aqui e aqueles que nos assistem pela internet. Como, olha aí, a gente vê que estava bem abandonado, né? Mas gostaria de agradecer, né, em nome do prefeito, que já solicitou a limpeza do local, já fez a roçagem de lá também, mas gostaria, né, requeiro que coloque iluminação ali, porque essa quadra, ela fica parada à noite, dá para os moradores usar, e ela está totalmente lá sem uso, né? E continuar com esse zelo, né, pelo local, porque é um local muito grande, um local que dá para fazer várias atividades ali, como se vê na foto, e colocar essa telas também, né, para acabar com os pombos, né, porque o pombo ele acaba transmitindo doenças também. E é isso aí. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 171/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Boa noite a todos. Boa noite. Todos os servidores da casa, nobres colegas, aqueles que nos acompanham aqui, o secretário que está aqui representando o executivo, Lucas. Mais uma vez, né, Lucas? Daqui a pouco está aqui na casa. Aqueles que nos assistem pela internet. Parabéns, primeiramente, Raquel, né, por esse requerimento. Realmente o negócio ali estava feio, acredito que já deve ter melhorado um pouco, através da limpeza que o executivo já iniciou a executar lá. Isso demonstra, nobre vereadora, que o executivo está de olho aqui na casa. Então, a partir do momento que a gente começa a movimentar para levar as coisas ao executivo, automaticamente o executivo já está pronto para dar uma resposta rápida. E isso é muito importante, porque demonstra que o executivo e o legislativo estão correndo para o mesmo rumo. O rumo do Tietê voltar a ser melhor. O rumo da nossa cidade de Tietê ir realmente rumo ao desenvolvimento. Isso não vai acontecer se cada um querer correr para um lado. Então é muito importante isso. Mais uma vez, parabéns. Peço para subscrever esse requerimento para a gente acompanhar, visto que tem várias coisas ali ainda para serem realizadas, né? E mais uma vez parabéns à vereadora e o executivo que tem aí nos ouvido e atendido rapidamente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 161/2025. Peço brevemente a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Parabenizar a Raquel pela proposta e acho que até adensar um pouco mais isso, né? Porque todos esses espaços que eu já vi vários vereadores requererem aqui, Valmir em outros momentos, Labareda também em outros, são espaços públicos importantes para esse esporte, para esse lazer, que estão inviáveis de serem utilizados. Então é importante ter essa manutenção contínua, porque são espaços que foram construídos, às vezes tem uma boa estrutura, é como colocar uma academia como essa no antigo prédio da PAI. Daí você fecha os portões, deixa o mato crescer, qual a finalidade daquilo? Nenhuma. Então, deixar tudo sujo, abandonado, não vai ter finalidade nenhuma. Se não tem iluminação, não tem como utilizar. Então, que esse requerimento aqui, que é o mais um, né, nessa série, e que esse espaço da casa é um espaço de reflexão, então as pessoas têm que falar, têm que discutir, têm que debater as situações, são importantes, para a gente repensar, para que não precise ter mais 10 requerimentos como esse. Então, a gente está começando, então a gente está agora debatendo questões que são importantes, é início de um novo governo, muito inicial ainda, são 6 meses, né? Aí que nós temos um governo, nem 6 meses completos, mas que se torne um padrão, que todos os espaços públicos de lazer, de esporte, sejam muito bem preservados, porque muitas pessoas nessas comunidades só têm esse instrumento de lazer.
só tem esse instrumento de atenção à cultura. Então, que eles sejam mais bem preservados, porque muitos não têm acesso a outra forma de cultura. E para ele é difícil ele sair da casa dele e vir até trazer o filho no centro, quando tem um escorrega ou algo do gênero aqui. Então, ter próximo da casa e não poder utilizar porque está sujo, está degradado, é algo bem complexo. Então, não é nem uma chamada de atenção, mas é muito mais parabenizar, porque já começaram a agir. Eu vi o vídeo essa semana da limpeza do espaço, mas que crie-se um calendário mesmo de manutenção desses espaços, que são os únicos para grande parte da população de acesso ao lazer. E peço para subscrever também. Continua em discussão o requerimento 171/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Queria parabenizar a insistência da vereadora Raquel. Eu acho que só esse ano a prefeitura já limpou lá cerca de 3 vezes. Só esse ano. Ou seja, cada um mês e pouquinho vai lá e joga água lá. Só que eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de energia para esse lugar. Não é possível que um lugar desse, que está no coração da Coab, um dos bairros mais populosos de Tietê, somando a grande Coab ali, que é cerca de uns 6, 7 bairros, esteja nessa situação. Aí era utilizado por criança, jovem, adulto e idoso. Hoje nem criança, nem jovem, nem adulto, nem idoso usa. Por quê? Esse estado de degradação chegou porque hoje é ocupado por quem usa droga, vende droga e por aí vai. Essa é a realidade. Então a gente limpa hoje e amanhã está assim por degradação dessas próprias pessoas que não querem ver isso aí bem cuidado. Agora, até quando nós vamos ficar acendendo a luz, pagando a luz, acendendo a luz, pagando a luz, num lugar que nem luz tem? Então eu acho que a prefeitura deveria olhar com um pouco mais de seriedade para esse negócio e enfrentamento com a situação. Nós não podemos deixar assim isso aí. A partir do momento que isso fica desse jeito, é 1-0 para os caras. Como que o Tiago Leifert fala na locução dele, gol dos caras. A partir do momento que fica assim, é 1-0 para os caras. Não podemos deixar desse jeito. Tem que ter luz, tem que ter luz, tem que ter câmera, tem que ter câmera. Se conseguir colocar uma base da GM lá, tem que colocar uma base da GM lá. Minha viatura passar a noite lá, tem que passar a noite lá. O que não dá é para ficar... A gente pede, joga água lá, limpa. A gente pede, roça a grama. E continua não sendo utilizado a população com a finalidade que ele foi criado. É uma quadra que não é quadra. Esse aí era um campo de bocha que hoje não serve mais para nada também. No coração da Coab, gente, é impossível um bairro que tem cerca aí de 6 mil habitantes, creio eu, 7 mil, 8 mil habitantes, e ninguém utilizar isso aí. Nem criança, nem jovem, nem adulto, nem idoso. Então, a prefeitura tem que limpar, tem que cortar grama, tem que pintar a quadra assim, limpar esse negócio do pombo aí. Mas tem que ir além. Tem que iluminar, tem que pôr câmera e tem que pôr polícia se for preciso. O que não dá é para continuar desse jeito. É um pecado. A área mais nobre da Coab, que todo mundo tem acesso, quem mora lá do outro lado está no meio, quem mora lá no fim está no meio, e não pode usar. Faz sentido. Bom, presidente, é isso. Continua em discussão o requerimento 171/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Serei breve. Queria pedir para subscrever, Raquel. Uma área dessa, no centro de um dos maiores bairros de Tietê, não pode estar nesse jeito aí, não. A gente cobra aqui muitas melhorias assim para ter um esporte para as crianças, tirar as crianças da rua, né? Mas vai colocar as crianças aí para quê? Não tem como usar, né? Então é triste de ver, mas tem que ter enfrentamento. Se não tem enfrentamento, acho que o nobre presidente fez um requerimento há uns dias atrás de uma calçada aí do lado também, né? Sim. Peço uma parte na sua fala, Valmir. Acho que a fala do Kiko é muito importante, porque a iluminação já foi colocada nos momentos. E quem destruiu essa iluminação foram as pessoas que utilizam para outros fins. Então, eu acho que para além de fazer, é buscar mesmo. Eu sei que tem pinturas planejadas, reformas também planejadas para esse espaço, né, que já estão aí consignadas para acontecer,
Mas não adianta eu ter essa ação não só em relação à Coab, mas todos os espaços, e deixar que sejam ocupados por aqueles que querem fazer um mau uso disso. Então, é muito importante, porque não é só colocar a lâmpada, a iluminação, fazer reforma e deixar que as pessoas destruam, porque elas não querem que aquele espaço seja utilizado pela população, né? É isso, a gente tem um espaço que a gente também já fez um requerimento, eu e a Raquel, lá no São Pedro, né? Então, que agora está começando a funcionar. Eu acho que isso aí também tem que ter funcionalidade. Então, tem que ter enfrentamento, senão a gente não sai do zero. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras. Continua em discussão o requerimento 171/2025. Está aberta a votação do requerimento 171/2025. Requerimento 171/2025, aprovado. Requerimento 172/2025. Requeremos, ouvido o plenário, que o Executivo Municipal, por meio do setor competente, apresente, com a maior brevidade possível, esclarecimentos detalhados sobre os motivos de quase inexistência ou lentidão no atendimento das especialidades médicas e tratamentos contratualizados, especialmente otorrinolaringologia, fisioterapia e psiquiatria, bem como informe as ações previstas ou em andamento para a resolução do problema e ainda se há intenção de revisão contratual futura com cláusulas mais objetivas que contemple a prestação mínima de cada especialidade e deliberação conjuntas das demandas emergenciais. Data de entrada, 28/5/2025, autoria Leandro Amici, Adriano Jacinto, Antônio Marcos Canatelli e Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 172/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amici. Este é mais um requerimento fruto de falas anteriores que a gente conversou, mas também nossa, que os vereadores que propuseram, e eu acho que é representado por muitos, que é fruto de diálogo com os outros, mas da audiência pública em saúde, né? Na apresentação da audiência pública, nós vimos que o município tinha, quando ela apresentou o primeiro quadrimestre do ano passado, né, Adriano? A gente quase inexistiu o atendimento oftalmológico, né, naquele ano. Então, quando eles apresentaram, só que isso não estava sob a ingerência dessa atual gestão. Eles só apresentaram os dados que existiam em relação ao último quadrimestre de 2024. Agora, essa primeira prestação de contas que aconteceu a semana passada, da saúde, ela apresenta a realidade nestes primeiros 4 meses do ano de 2025, que estão sob nossa responsabilidade. E eu, sabendo dessas informações, junto com os colegas, a gente pediu alguns acessos à própria contratualização, aos processos que estão ligados, para saber como é feita a avaliação do processo de prestação de serviço. A gente vê que tem índices que são qualitativos e outros quantitativos, mas descobrimos algo que nos espantou de certa forma, né? Que se eu atinjo, e não estou culpabilizando esta casa por isso, ou a prefeitura, ambas são culpadas por não pensar nesse aspecto, que é importantíssimo. Por exemplo, se eu atendi aquele número X de pacientes do que foi contratualizado, então tem 4.200 atendimentos que tem que acontecer na emergência, ou 4.000 atendimentos em especialidades. Eu atendi os 4.000 atendimentos, não importa se não houve nenhum atendimento fisioterapêutico, nenhum atendimento de otorrinolaringologia, nenhum atendimento de psiquiatria. Se eu atingir as metas, as pontuações, aquele que foi contratado, ele tem o direito à percepção do 100% do que foi contratado, e o outro não tem como exigir nada em relação a isso. Então, esse requerimento, ele vai ao encontro do quê? Eu sei que a contratualização dura 1 ano, e nada nessa vida deve ser imutável, certo? Nem valores contratados que não são imutáveis, porque assim, constantemente eles precisam ser revistos, né? Descobri uma coisa boa nesses estudos, esses últimos 2 meses, que o SUS, né, vamos pensar em governo federal, o SUS, pensando governo federal, governo estadual, ele é o que dá a menor parte dos pagamentos dos atendimentos.
Hoje, um profissional, né, lá na urgência, não o profissional vai ganhar, né? A instituição Santa Casa, ela recebe em média R$ 160 por atendimento. Lembrando que 60% desses atendimentos seriam atendimentos de nível de UBS, são os atendimentos mais simples, né, que é mais uma prescrição médica ou um medicamento mais leve que tem que ser tomado, ou seja, que não tem um gasto tão gerado para a Santa Casa. Então, os R$ 160, desses 160, 30% é pago pelo governo do Estado e federal juntos. No governo federal, paga 12 a 14 reais os 160. O governo estadual, em algumas especialidades, paga o dobrado ou o triplicado, ou seja, no máximo aí R$ 40. Então, você une tudo, R$ 50 é pago pelo governo estadual e federal, e os outros 110, 120, que depende da média, é pago pelo município. Claro, com o verbo da saúde, o mínimo percentual que deve ser aplicado. Então, mas acho que quando a gente faz essa contratualização, já que nós não atendemos com emergência, há uma parceria público-privada aí com a Santa Casa, que esses termos da contratualização, e desculpe me estender porque é um assunto muito importante, eles têm que ser ainda mais claros. Então, o responsável por esse processo, que vai vir a ser refeito, tem que ter alguns termos mais específicos, porque eu não posso passar um longo período sem um atendimento básico de otorrinolaringologia, um atendimento básico de fisioterapia. Porque eu não achei o profissional, está difícil, mas eu tenho que buscar meios para encontrar esse profissional, de dispor desse processo. Então, eu não posso, porque o ginecologista não vai tratar do ouvido do cara. Então, não adianta eu atender todo mundo que precisava de ginecologista e não atender nenhum, e uma coisa compensar a outra. Eu sei que existem lógicas que foram traçadas, mas elas podem, a qualquer momento, ser revistas a partir do momento que elas não estão sendo tão eficientes para o atendimento do serviço público. Então, estou falando que assim, há um erro cometido. Não, é uma problemática, tudo é problema. Problema é diferente de problemática, né? Problema não tem solução. Problemática é algo que tem uma lógica que é passível de solução. Então, a gente pode solucionar. Tem uma nova contratualização vindo, lá por outubro, novembro, começa a pensar para dezembro. Então, que se pense em parâmetros mais claros, que atenda, sim, aos interesses da mantenedora, da casa, que é a prestadora de serviço, mas também, em especial, os interesses do contratado, do contratante, que somos nós, município. Então, que nós possamos demandar algumas situações. Para não surgir situações, é preciso que você faça uma traqueostomia, não está previsto dentro do que nós contratualizamos, então vai ter que fazer um pagamento à parte. Para o município isso é muito difícil fazer esses aditivos, é muito complexo. Então, aqui o que eu estou solicitando é que haja um diálogo maior, solicitando em especial que os outros 10 vereadores que aqui estão, que nós estejamos atentos, porque já estão atentos, mas ainda mais nesse processo, para ver se essas cláusulas serão realmente modificadas, serão alteradas, para atender o objeto dessa contratualização, que é a prestação do serviço público de saúde com qualidade. E quando eu tenho deficiência, não tem como ter deficiência e qualidade, né? Ao mesmo tempo. Então, a qualidade vai ficar muito aquém do necessário. Então, essa aqui é uma crítica e uma reflexão para a necessidade de repensarmos algumas coisas. Eu vejo que o atual governo está repensando assim, conversando com alguns mantenedores da casa, me parecem abertos, mas então vamos ver até que ponto a gente tem essa abertura. A gente precisa rever isso, rever também o sistema de contratação desses profissionais que prestam serviço, ter uma avaliação mais apurada dos profissionais sempre, o repasse para esses profissionais também, para que a gente consiga, porque é difícil você conseguir ótimos profissionais com baixos salários. Eu não sei hoje quanto é pago, né? Mas eu peço pelo serviço público. Se eu coloco um salário de R$ 1.200 para um médico trabalhar na rede, eu não vou achar nem professor que trabalha por isso. Né? Eu falo aqui também, acabei de ver minha coordenadora que chegou, minha chefe, então, né? Minha orientadora, mas é sobre isso, a gente não consegue profissionais. Você vai conseguir, só que uma coisa que não funciona em educação, não funciona em saúde, em nenhum departamento, é essa prostituição. É o termo que a gente usa hoje no meio acadêmico, né? Quando você oferece um serviço e fala assim, não tem problema, porque tem um que faz mais barato que você. Certo? Eu que trabalho também no ramo da odontologia faz um tempo, não sou dentista, mas administro duas clínicas, eu vejo muito bem isso.
Mas a outra clínica faz mais barato, mas ela presta um serviço de qualidade. Então, não adianta eu ter um fisioterapeuta, um pediatra, outro que faz mais barato e que não apresenta essa qualidade. Não quer dizer que uma pessoa que ganhe pouco, ela não possa ter qualidade, mas qualidade está relacionada a valor, que não é preço, né? Então, tudo que é bom tem um valor a ser pago. E eu acho que o que é valoroso no município tem que ter mantido. E se eu tenho profissionais que estão há anos trabalhando muito bem, esses profissionais têm que ser mantidos. Os que não estão tão bem, não têm que ser mantidos. Por isso que o sistema de avaliação, ele vai ao encontro disso, para eu avaliar não só a instituição, mas o profissional, porque ela também é uma avaliação individual. Então, se eu vou até lá e aquele médico não presta um bom serviço, não é a Santa Casa está prestando mau serviço, aquele profissional não está prestando um bom serviço, consequentemente, a Santa Casa ou o posto de saúde que contratou, tem que demitir e trocar por outro. A fila anda. Eu tenho que prestar um serviço de qualidade. E quando eu crio, porque no posto de saúde eu tenho total ingerência enquanto executivo, né? Eu falo quanto corpo aqui, né? Então, o legislativo, o executivo, tem uma certa ingerência sobre o nosso sistema. Mas o sistema terceiro, ele também precisa desse processo. E o que rege o sistema terceiro? A contratualização. O que está no contrato, o que está claro, é que deve reger o padrão de ação. Eu peço desculpas por ser alongado, mas isso é necessário, a gente precisa rever e estar com todos os olhos voltados para isso, porque senão eu vou ficar sempre naquele sistema, né, que acontece também em educação. Como que eu posso gastar o mesmo, uma empresa privada, uma escola privada hoje, ela não consegue ganhar o que é gasto no sistema público de educação, de lucro. Então, eu pago mais para manter um aluno na rede pública, e por que eu não tenho a mesma qualidade? Porque algo está falhando, porque há sempre um diagnóstico, mas não há a intervenção. Então, a gente precisa de mais ações interventivas para solucionar o problema. Tal lugar funciona mal há 10 anos. E o que eu fiz nesses 10 anos para resolver isso? Então, eu passo aqui, acho que o legislativo, o executivo e todos que estão envolvidos, eles passam muito tempo diagnosticando o problema. Tem coisas que não precisam mais de diagnóstico. Eles precisam de ação interventiva. Então, essa proposta é para uma ação interventiva, em que haja um diálogo, nada é unilateral, haja um diálogo entre o corpo diretor desta casa e o município, para ver quais são os reais interesses de cada um e atender a demanda de ambos, em especial a demanda do contratante, que precisa de um serviço de qualidade ser atendido. Tá? Então, agradeço a atenção, e o objetivo, em tese, era esse. E isso aqui, ela vai totalmente ao encontro, os colegas que estavam aqui, que fizeram em conjunto, que me corrijam, ao que a própria equipe da Secretaria de Saúde avalizou, e as pessoas que estavam aqui, inclusive o colega que estava aqui, e sempre está aqui, né, presente, pode ratificar, só com a cabeça não pode falar hoje, mas ratificar, que esteve aqui e viu que é uma demanda das pessoas que estavam lá, da sociedade, uma demanda da própria saúde, uma demanda nossa enquanto população, e que é urgente. Então, a gente precisa repensar algumas ações importantes. O sistema de avaliação é para todos, mas a contratualização também tem que ser revista, assim como tem que ser revista alguns protocolos dentro dos atendimentos do BS e outros instrumentos. Esse é o cobro da secretária. E o outro é o cobro do pessoal, dos executores aqui do processo de contratualização. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 172, 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valmir Jacomazzi. Parabenizar o Leandro pela colocação, né, em tudo que ele falou aí. Explanou muito bem. Mas a gente precisa ter urgência nisso aí, viu? Porque pessoas precisam de fisioterapia, foi cortada. Veio um senhor comigo, me procurando, que precisa de fisioterapia toda semana. E aí? Como que fica? Ele precisa dessa fisioterapia. Então, esse requerimento eu acho que tem que ser com a máxima urgência, ter uma resposta, mas uma resposta também para atender esse pessoal que está precisando. Não adianta a gente vai debater aqui, é a pessoa que precisa toda semana, e aí, como que fica? E isso aí é prescrição médica, não é invenção do paciente. Então, a gente tem que tomar conta disso aí, tem que
com carinho, ver com carinho esse tipo de coisa. Não pode acontecer uma coisa dessa. Então, eu peço encarecidamente para rever, para ver rapidinho isso aí, para solucionar esse problema que a gente está. Não é só na fisioterapia, na psiquiatria, na odontologia, tudo. Então, tem várias áreas aí. Eu acho que a gente tem que pedir o mais rápido possível que volte esse tratamento dessas pessoas que tanto precisam de uma fisioterapia ou de outro tratamento médico. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Continua em discussão o requerimento 172/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Raquel Bazelotto. Gostaria de parabenizar os nobres colegas e pedir para subscrever. Tem duas mulheres que me procuraram, elas trabalham em confecção, não vou citar o nome, e elas precisam fazer essa fisioterapia, parou, né? Não estão fazendo, não conseguem voltar ao trabalho, não têm condições de pagar para fazer a fisioterapia, como que fica? Fica muito difícil, né? Então, quero parabenizá-los e pedir para subscrever. E, com máxima urgência, resolver isso aqui no município, né? Obrigada. Continua em discussão o requerimento 172/2025. Está aberta a votação do requerimento 172/2025. Requerimento 172/2025 aprovado. Requerimento 173/2025. Requeiro, ouvido plenário, que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Tietê o presente requerimento para que se analise a viabilidade de alteração da Lei Municipal número 2812/2005, nos termos da minuta de projeto de lei que segue anexa, promovendo-se a atualização da legislação que rege o Conselho Municipal do Idoso, de forma a garantir maior efetividade, representatividade e participação social em sua composição e funcionamento. Data de entrada, 28/5/2025, autoria Leandro Amit. Está em discussão o requerimento 173/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. O presente projeto ele é muito simples, ele pede uma alteração, porque algumas instituições que fazem parte, né, desse tratamento do idoso não estão colocadas dentro do Conselho do Idoso. Então, uma delas são os vicentinos, e gostariam de ter representantes e participar, então a gente pede alteração para a inclusão, e a inclusão da própria Santa Casa, de um ente da casa, porque eles atendem esses idosos. Então, acho que todos estão envolvidos nesse processo, e não tinha ninguém especificamente da saúde envolvido nesse processo do Conselho do Idoso. Então, o objetivo da alteração, né, é que possamos regulamentar da melhor forma possível a composição do Conselho Municipal do Idoso, uma vez que, né, por meio do nosso presidente Mário Júnior, que abriu também a casa para as instituições e tudo mais, e também para o projeto que a gente está aguardando que seja finalizado, aqui até o Lucas está aqui, a gente vai cobrar o Lucas, né, da contratação da pessoa que vai viabilizar todos esses conselhos e a captação de fundos por meio da isenção, né, de RPF e RPJ, pessoa física, imposto de renda, pessoa física e jurídica. Então, isso é importante porque os dois conselhos eles só podem fazer a captação desses fundos e distribuir para as instituições se estiverem muito bem regulamentados. Eu sei que o CMDCA está muito bem, Silvio já me assegurou isso, né, Silvio? Mas o do idoso ainda está capenga nesse aspecto. Então, a gente precisa deixar tudo certinho, tudo nos trinques, como diz o outro, para que eles possam começar a captar, porque a instituição não faz captação direta, né? Então tem essa destinação terceira, e é muito importante que elas tenham uma equipe que realmente queira participar. Para que aconteça o que a gente já discutiu aqui, até falou muito bem o Silvio aquela vez, que nosso problema no Conselho não é estruturar o Conselho, é ter pessoas que realmente participem desses conselhos efetivamente, né? E quando não tem efetividade, daí fica uma pessoa que cumpre todas as funções, dela não consegue cumprir direito, porque, para quem não conhece, a maioria desses conselhos, quase todos eles, são um trabalho voluntário, então as pessoas têm que dispor do tempo que tem para poder fazer a documentação, de organizar tudo. Não é a prefeitura que faz, não é o legislativo que faz, são as pessoas mesmo. E se elas não têm um apuramento técnico, um apoio técnico,
fica muito difícil. Então, por isso que é importante ter pessoas que já têm um conhecimento técnico apurado, por isso que a gente colocou. Então, ninguém melhor do que quem trabalha com a saúde do idoso falar sobre isso. De uma pessoa que tem uma história de 100 anos cuidando de idosos, possa falar sobre isso. Então, a gente fez essa reestruturação com esse objetivo. E creio que vai ao encontro do que o próprio executivo deseja, né? Conversando com a primeira-dama, e que logo volte com a alteração do projeto para a nossa aprovação. Tá? Muito obrigado. Continue a discussão, requerimento 173/2025. Está aberta a votação do requerimento 173/2025. Requerimento 163/2025 aprovado. Requerimento 174/2025. Requeiro, ouvido o plenário, que o Poder Executivo Municipal analise a viabilidade de alteração da Lei Municipal 3.091/2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade da cobrança de 1 quilo de alimento não perecível como entrada e ou participação nos eventos, competições e comemorações culturais, esportiva e de lazer realizadas pelo Poder Público Municipal, promovendo sua atualização com vistas a ampliar sua efetividade. Para tanto, segue minuta do projeto de lei em anexo. Requeiro ainda que o Poder Executivo passe a aplicar a integralidade da norma legal na rotina dos eventos organizada no município de forma sistemática, contínua e sem exceções, garantido o fiel cumprimento da legislação vigente e o alcance da função social por ela estabelecida. Data de entrada 28/5/2025, autoria Leandro Amit. Está em discussão o requerimento 174/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Essa lei já existe, e eu vejo isso muito de jurista quando trabalhei na universidade, e como pessoal de direito, ele falou assim: o problema no Brasil não é a ausência de leis, é a ausência do cumprimento das mesmas. Né? Se a gente pegasse a cláusula pétrea, se a gente pegasse a Constituição, né, essa lei mãe, né, e cumpríssemos tudo que está ali à risca, muitas leis seriam dispensáveis. Né? Então, a gente vai criando lei, no município não é diferente. A gente fica muito no ímpeto de criar as leis, mas a gente esquece de fiscalizar o cumprimento das mesmas. Né? E esse é um dos pontos, um de vários outros pontos. Então, nós precisamos de duas coisas na estrutura municipal: revisão de leis ultrapassadas e fiscalização sobre o cumprimento. Silvio tem feito isso muito bem ultimamente, que ele tem olhado o que está fora da lei. Não, mas eu tenho apontado, está fora da lei, então qual é a minha proposta? Que se crie uma lei para regulamentar. Se tem uma lei, por que não está sendo cumprida? Né? Então, eu acho que esse elemento é muito importante para a nossa reflexão, porque essa Casa de Leis tem a função também fiscalizatória, de se atentar para regular isso. Então, quando eu fui falar com o Robson, eu falei: Robson, eu acho interessante essa ação. Ele falou assim: mas já tem essa lei aqui. E como eu não sou Robson e não lembro de todas as leis de cabeça, eu não trabalho há 20 anos aqui, eu falei assim: que bom que tem, ótimo, não vou fazer essa cobrança para a criação de uma lei, mas então que se cumpra, porque eu não vejo ser cumprida. E eu acho que tem que se estender não só aos eventos promovidos pela prefeitura, mas também todos os outros, por isso que eu peço uma alteração a essa lei. Não é de falar assim: se cobra o ingresso, se cobrou R$20, dispensa da doação de alimentos. Não, se cobrou, quer dizer que aquela pessoa tem potencial para doar 1 quilo de alimento. Talvez aquela que vai para o evento gratuito, ela não tenha essa possibilidade. Mas se eu pago R$100 num evento aqui, né, eu posso doar um alimento, muito possivelmente. Para mim, deve ser de forma obrigatória. Tanto que há em São Paulo e em muitas outras cidades o ingresso social, ou ingresso solidário, em que você tem um desconto, certo, de R$10, R$5, se você doa 2, 3 quilos de alimento. Porque normalmente esses eventos fazem os eventos, parte dessa arrecadação não vai para o município, correto? Isso seria uma forma de voltar para o município, que vai para o Fundo Social de Solidariedade, que tem uma demanda imensa. E até sugiro que não sejam só alimentos, que sejam também doados materiais escolares. Chega no início do ano, por exemplo, o Fundo Social recebe uma demanda imensa de pais que vão buscar. Aqui está a Mariana, que é a orientadora da escola Leotério, que pode dizer também quantas pessoas não vão até a escola pedir material didático. Né?
Material escolar, desculpa. Material escolar. Então, um caderno, um lápis, uma caneta, borracha, que às vezes o município não tem. E ele também não consegue fazer uma compra imensa e ofertar isso para todo mundo. No mundo ideal, seria possível, vamos fazer um vale material aí para todo mundo. A gente sabe que tem um impacto orçamentário imenso e não é tão simples assim. E que não são todos que precisam ser entendidos, que nem todos têm essa necessidade. Né? Então, eu acho que esse pedido vai com alteração, mas também com a solicitação de uma obrigatoriedade de cumprimento da lei. Porque se nós cumprimos à risca a lei, com essa avalanche de eventos que estamos tendo, graças a Deus, né? A cidade está mais viva culturalmente falando, então sempre tem um evento acontecendo. Então está tendo um evento na praça. É na praça, mas divulgue que vocês vão estar facultativamente recolhendo 1 quilo de alimento. Certo? As pessoas se sensibilizam para isso. É só ver no Motofest quanto foi arrecadado toneladas de alimentos. No evento do Miaujude aqui, com ração e tudo mais. Então, cada um faz uma ação diferente que possa promover, e com isso você desonera um pouco o poder público da compra desses itens para assistir aqueles que estão em vulnerabilidade. Então, um movimento muito importante nosso, da Casa Legislativa, é não só criar as leis e fazer os requerimentos, mas é fiscalizar para que as leis que já existem sejam cumpridas à risca, porque uma lei como essa ela tem que ser cumprida apenas. E ela não requer do poder público um grande movimento. É como o Dani propôs, quando veio o circo até a cidade, que um dia fosse uma sessão gratuita, certo? Com doação de alimentos para o Fundo Social. Lotou o circo, todo mundo doou, ninguém morreu. Muitas pessoas que não tinham ido ao teatro, né, ao circo, foram, porque ficou muito mais fácil e acessível, porque não era R$20 o ingresso, 30, era 1 quilo de alimento. Então, você dá acessibilidade, você cria uma ação cultural, e uma vez que o município disponibiliza o espaço e a oportunidade, a outra empresa dá uma contrapartida, que não depende dela, ela só vai solicitar. Então, vai fazer um rodeio, outra festa, vai doar 2 quilos de alimento. Pronto. Aí o ingresso é R$10 mais 2 quilos de alimento. Ninguém vai deixar de ir à festa, porque vai ter que doar 2 quilos de alimento. Certo? Então, acho que a gente tem que repensar isso, que se a sociedade não é voluntariamente colocada para fazer doação, então que ela seja compelida, de certa forma, a pensar sobre isso e a importância. E ninguém vai se sentir mal porque tem que doar 2 quilos de alimento. Né? É uma ação social muito importante. Muito obrigado. Continue discussão, requerimento 174, 2025. O nobre vereador Leandro, tem uma informação, né, que aqui no Brasil, entre normas e leis, é feita 845 por dia. Né? Como fiscalizar? E são cumpridas mesmo? Está aberta a votação do requerimento 174, 2025. Requerimento 174, 2025, aprovado. Carlinhos. O Lauro também está. O Lauro está fora, não tem problema. Nós ia pedir a palavra, mas acho que ele não viu mais. Peço desculpa. Quer voltar? Pode voltar. Pode ficar com a palavra. Desculpa. Eu queria tirar uma dúvida. Sim. Referente. Aqui está pedindo para seguir a lei. Sim. Que obriga todos os eventos que tiver, tem que doar um alimento para entrar. É isso? Não, na verdade, assim, a lei diz que quando é um evento privado, que seja facultativo. Então, a doação tem que pedir a palavra. É facultativa, mas... Oi? Sem pedir a parte. Desculpa, eu peço a palavra para responder ao que ela falou. Perdão. É que eu fui muito imediatista aqui. Na verdade, não. A lei já existe em que sentido? Que a prefeitura tem a obrigatoriedade de divulgar a doação do alimento. Mas ninguém é impedido de entrar no local se não doa o alimento. Perfeito. Certo? Então, a lei diz isso. É isso que eu queria deixar bem claro. Eu não coloquei porque a lei já estava aqui estipulada, então eu entendi qual é que você votou contrário, que você queria falar também e queria saber. Você me perguntou, eu não consegui passar isso para você. Mas, na verdade, a questão aqui é a obrigatoriedade da prefeitura fazer essas campanhas quando faz um evento. Né? Mas a pessoa não vai ser impedida de entrar no evento. Entendeu? Porque muitas vezes a gente sabe que muitas
Pessoas vai só para assistir aquela atração e não tem condições nem comer uma pipoca, tomar um refrigerante. Desculpa, mas acho que tem que controlar. Acho que não pode ficar um bater-papo assim, desculpa, não tenho entendimento. É que eu estou falando, ele está cortando. Eu acho que não pode ficar esse bater-papo. A palavra para um, para outro, né? Vamos, né? Obrigado. Não, mas, só um minuto, pela ordem. Fica com a palavra está com a... tem que ter ordem. Não, já veio a parte, foi só um. Ela fala, daí deu uma parte e falou. Aí... Não, eu falei só uma vez. Não, volta para ela concluir, né? 3 vezes. Eu pedi só uma vez uma parte para ela. Eu pedi só uma vez, que eu estava falando, só uma você vez cortou. uma parte, ela respondia a ela e ela... Ela não me fala. A palavra está com a senhora, Raquel. Então é só para continuar, porque muitas vezes as crianças, né, os pais levam as crianças para ver a atração, não tem nem condições de comprar uma pipoca, tomar um refrigerante, então minha dúvida seria essa, porque não vai ser proibida a entrada da pessoa se ela não levar 1 quilo de alimento. Isso. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Kiko Aronchi. Vale a pena ficar registrado que evento gratuito não é exigido, é facultativo, a pessoa entrega se quiser. Evento gratuito. Então, por exemplo, se a prefeitura estiver bancando um evento na Fight, na praça, em qualquer outro lugar, ela pagou o show lá, pagou palco, pagou som, luz, ela não pode, se o evento for gratuito, ela não pode exigir, deve ser facultativo. Quem quiser leva, quem puder leva, quem não quiser e quem não puder não leva. Continue a discussão, requerimento 174/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Ficou bem claro, né, a dúvida aqui da nossa nobre colega. Eu também fiquei meio assim, peraí, preciso entender, né? O Kiko também deu aí um adendo muito claro. Claro que tem que se pensar demais nas famílias em vulnerabilidade. Não adianta arrecadar para dar para a família vulnerabilidade e aí você vai lá e você exige, por evento gratuito, uma entrada com alimento. Aí fica difícil, né? Mas é isso. Muito obrigado. Continue a discussão, requerimento 174/2025. Está aberta a votação do requerimento 174/2025. Requerimento 174/2025. Aprovado. Requerimento 175/2025. Temos fotos. Requeiro, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que, por meio da secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da pintura de parada de motos junto aos semáforos, também conhecida como, entre aspas, frente segura, em todos os semáforos existentes no município. Data de entrada, 29/5/2025, autoria Carlos Labareda. Está em discussão o requerimento 175/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Carlinhos Labareda. Senhor presidente, eu estou aqui reforçando esse pedido. Já tem aí alguns pedidos atrás, se não me engano, do ex-vereador Ângelo Rafael também, na legislatura passada, dessa frente segura, dessa parada para motos à frente dos veículos, né, dos carros. Na verdade, hoje em dia já param, né? Você para um carro no semáforo, já corta a moto ali e já para ali. Porém, muitas vezes, como eu coloco do lado, eles vão muitas vezes em cima da faixa, muito próximo ali à faixa e tal. Então, eu acho que é essencial essa pintura aí, coisa simples, né? As motos, todo mundo sabe que tem um arranque muito mais rápido. Temos aqui um motoqueiro, um motociclista aqui, o Adriano. Ele sabe que a moto sai muito mais rápido que o carro. Então, vai ajudar, inclusive, na saída, evitar acidentes e tal. Então, está aí o pedido aí que o Executivo olhe com muito carinho. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adriano. Eu queria, primeiramente, parabenizar o nobre vereador Carlos Labareda pela iniciativa. Realmente, eu sou motociclista e isso faz uma grande diferença, porque realmente a moto ela tem uma arrancada muito maior, ela é muito mais rápida
E muitas vezes, quando você está num corredor ou você está um pouco atrás dos carros, não por má intenção, não é essa questão, mas muitas vezes por distração, por não prestar atenção, pelo ponto cego do carro, acabam fechando os motociclistas. Então isso é comum. Então esse requerimento é de suma importância, até porque nós temos um número crescente hoje de motociclistas na cidade, né? Por conta dessa demanda hoje que nós temos de entregas, né? Delivery, então aumentou significativamente o número de motociclistas, né? Trafegando em nossa cidade. Então eu acho que isso vem de encontro ao que nós estamos vivendo hoje em dia, e queria subscrever, junto com o nobre vereador, esse pedido, né? E eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na nossa cidade. Como você falou, não é nada de complexo, nem de complicado, né? É simples, uma pintura no chão. Então, eu acredito que seja possível a realização. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, requerimento 175/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Raquel Bazelotto. Queria parabenizar o nobre colega Carlinhos e pedir para subscrever com ele. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 175/2025. Está aberta a votação do requerimento 175/2025. Requerimento 175/2025 aprovado. Requerimento número 176/2025, estarei lendo na íntegra. Considerando o aumento expressivo dos casos de doenças respiratórias em crianças, idosos e pessoas vulneráveis, como a bronquiolite aguda e as pneumonias virais, representa uma série de preocupação da saúde pública. Considerando que a identificação precoce dos sintomas, o acesso rápido ao atendimento e a articulação de campanhas preventivas são fundamentais para evitar complicações, internações e óbitos. Considerando que a atuação transparente e preventiva do poder público é essencial para garantir a segurança da população, especialmente nos períodos de maior circulação viral, entre parênteses, outono e inverno. Requeremos, ouvido o plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que, por meio da segurança da secretaria competente, preste as seguintes informações sobre as ações de prevenção, controle e atendimento às doenças respiratórias agudas, com destaque para a bronquiolite e demais síndromes respiratórias em crianças, idosos e demais grupos de risco. Quais medidas estão sendo adotadas para a prevenção e controle de bronquiolite e outras doenças respiratórias sazonais em bebês e crianças pequenas, especialmente as que integram o grupo de risco? Há campanhas educativas sendo realizadas nas escolas, creches, unidades básicas de saúde e meios de comunicação para orientar a população sobre os sinais de alerta e cuidados preventivos? Existem protocolos definidos para o acolhimento e encaminhamento de casos nas unidades de atenção básica e pronto atendimento? O município dispõe de leitos pediátricos e estrutura hospitalar adequada para atender eventuais surtos dessa doença? Há distribuição de medicamentos, nebulizadores ou suporte específico para famílias em situação de vulnerabilidade? A Prefeitura está promovendo ações específicas de proteção para crianças prematuras, imunossuprimidas ou com doenças pulmonares e cardíacas? Foi planejada ou está em execução alguma parceria com o Governo do Estado ou do Ministério da Saúde para enfrentamento conjunto dessas doenças, principalmente durante os meses de outono e inverno? Data de entrada, 30 de maio de 2025, autoria Carlos Labareda e Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 176/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Raquel Bazelotto. O papel do poder público é agir de forma transparente e antecipada, né? Principalmente agora, nos períodos de maior circulação de vírus, como o outono e o inverno, para proteger a saúde da população.
Então, gostaria de parabenizar o prefeito, junto com a Secretaria de Saúde, pela iniciativa, né? E solução já, vi pelo Instagram que eles postaram, papais e mamães aí que estão nos assistindo. O posto de saúde aqui do centro, ele vai ficar aberto das 4 às 10 horas da tarde, para aquele atendimento, né? Que vocês precisem fazer. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 176/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Senhor presidente, infelizmente, recentemente tivemos algumas notícias tristes aí referente, em especial, bronquiolite, aqui em nosso município. Agora, no final perdão, estou até tremendo um pouco. Tivemos aí um óbito de uma criança de 1 ano e 2 meses, né? A Maitê Vitória, 1 ano e 2 meses apenas, partiu com caso de bronquiolite. Esse requerimento, ele vai ao encontro direto para que medidas sejam tomadas rapidamente. Bem sabemos que Piracicaba, por exemplo, já decretou estado de emergência e outras cidades da nossa região fez o mesmo. Ou seja, se cidades grandes estão decretando situação de emergência por causa da síndrome respiratória, imagine a gente aqui numa cidade bem menor, com bem menos condições de atender, né? Então eu penso que a prevenção é o melhor remédio, né? Estive várias vezes na Santa Casa e o que se vê de crianças lá é surreal. Muitas crianças mesmo. Teve um dia que eu tive lá 9 horas da noite, saí de lá meia-noite, após o último paciente ter sido atendido. Quando eu cheguei, tinha paciente de 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, aguardando. Claro que não estou aqui também para tacar pedra na Santa Casa, no atendimento, e nem mesmo no executivo. Mas, lembrando que a gente não pode, nossa cidade não pode virar rotina uma criança de 1 ano e 2 meses vir a falecer. Não pode ser normal. Não pode ser normal e a gente não pode considerar isso uma normalidade. E detalhe, a menina infelizmente veio a falecer 1 ano e 2 meses. Na pediatria tinha uma outra criança de 9 meses com o mesmo problema. Inclusive aquela que eu tinha citado para o nobre vereador, lá atrás, que estava lá em Piracicaba e voltou, fizeram todo um aparato para trazê-la. Estava na Santa Casa, deu uma piorada, aguardando vaga em Sorocaba, hospitais simplesmente lotados, não sai vagas. Então é essencial que a gente tenha trabalhos, campanhas e ações a fim de evitar esse surto. Eu sugeri no grupo recentemente a possibilidade da gente, em conjunto, apresentar, de repente, a volta do uso das máscaras na Santa Casa e nos postos de saúde, né? A maioria, alguns vereadores abraçaram a ideia. Fica aqui mais uma vez a possibilidade. Eu acho que a gente tem que se movimentar com relação à prevenção, porque é muito melhor a prevenção do que o tratar a doença em si, né? A criança, o nobre vereador Adriano sabe, a criança de 9 meses que veio de Piracicaba foi uma guerra para diagnosticar. E passou em vários médicos, pagou médico e tal, inclusive lá em Piracicaba estava num hospital particular, porque não sabia o que a criança tinha. Então, o diagnóstico tem que ser muito rápido dessa doença, porque ela é avassaladora para uma criança menor de 2 anos. É avassaladora, ela piora muito rápido. Piora muito rápido. Fiquei com o coração partido com relação a Maitê, né? Que pai que não fica. Tenho lá minha filha de 4 anos, eu nem imaginaria a dor
que esses pais estão passando e não poder ver mais sua filha caminhando. A filha chamando o papai, chamando a mamãe. Imagina a dor que essa família está sentindo nesse momento. Então, o requerimento ele vem a esse encontro para que tenha-se aí uma ação mais rápida, mais contundente e, como a vereadora parabenizo o executivo que já começou a se movimentar, né, colocando ali a possibilidade no posto de saúde central de atendimento das 4 às 22 horas, às 10 horas da noite, de segunda a sexta. Já é um passo. Começou-se a melhorar, a se movimentar. Já tínhamos tido várias conversas, vários vereadores aqui já devem ter tido essa conversa com o prefeito, que era a promessa de campanha, inclusive, ter um pediatra na Santa Casa. Mas, se não é na Santa Casa, que seja um posto de saúde, esticando o horário, não tem problema nenhum. O importante é que se tenha um atendimento em algum horário para que as crianças possam ser atendidas. Não dá para a mãe chegar num posto de saúde com uma criança e não ter atendimento. A criança simplesmente, daqui 2 meses vai ter vaga. Não dá. Então, se vai no posto de saúde e não tem, na Santa Casa vai ter. Aí chega na Santa Casa lotada, síndrome respiratória de todo mundo dentro da Santa Casa. Então, esse movimento da prefeitura, hoje, e a partir de hoje, inclusive, né, já está valendo. A partir de hoje, já está lá o postão ali, atendendo. É muito importante. Mas também outras situações que aqui a gente contempla neste requerimento, né? Então, peço aí aos nobres colegas este apoio, mais uma vez. Parabéns ao Executivo que tem olhado para essa Casa Legislativa e atendido. Isso é importante. O caminhar junto, o caminhar no mesmo rumo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 176/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Esse pedido de vocês vai ao encontro do que pedimos anteriormente, e uma coisa muito importante para que esse atendimento pediátrico, que foi ampliado, né, aí, também pediátrico, né, das 16 às 22 horas, é que grande parte dos casos são casos classificados como verde e azul lá, né, que são casos para UBS mesmo. Mas alguns podem ser categorizados num outro nível. Então, que esse médico que vai atender no posto, ele tem essa autonomia e esse diálogo frequente com a equipe da saúde da Santa Casa, para que ele possa fazer o encaminhamento e que esse encaminhamento seja válido, seja acolhido pela Santa Casa como uma descrição de emergência. Na verdade, se os postos, com esse atendimento dos postos ampliado, vai triar muito o que vai para a Santa Casa, porque, como eu disse, 60% do atendimento da Santa Casa é classificado como atendimento de UBS. Então, se a UBS tem um atendimento estendido, eu desafogo a Santa Casa. E só vai ser encaminhado para a Santa Casa realmente que é classificado como amarelo e vermelho, né, que são casos realmente mais graves. Mas ainda ao encontro que vocês estão falando, que é muito importante, foi algo que foi apresentado, nem todos puderam assistir à audiência da saúde, é a informação que é passada para as bases do governo federal e estadual sobre os atendimentos. Isso interfere muito nas ações futuras. Então, se hoje eu informo errado, ou eu informo com certa lentidão, o número de casos, né, com essas síndromes respiratórias, no ano que vem, que a gente chama de linha histórica, né, essa linha histórica fica errada. Então, se aconteceram 1.000 atendimentos agora em abril, e eu só vou informar esses atendimentos em junho, o governo federal entende que esses atendimentos foram feitos em junho. Então, esse atraso nesse subir as informações, ela cria uma linha histórica errada que atrapalha muitas vezes a inscrição do município em programas especiais e específicos, né? Isso eu estou falando com uma certa propriedade porque fui pesquisar sobre e a própria Secretaria de Saúde validou isso no dia da nossa reunião, né? Da nossa audiência. Então é muito importante porque hoje a gente tem uma síndrome respiratória. Ela criou um padrão ao longo desses meses. Então, eu tenho aqui informado, se eu notificar que nós tivemos 1.000 casos em janeiro de dengue, e eu tive 2.000, eu crio uma linha histórica que vai atrapalhar até na percepção futura
de acordo com o censo, das verbas que vêm para o atendimento dessa coisa específica, porque o governo federal vive de muitas campanhas suplementares, né, supletivas, e isso é pelo número de atendimentos baseado numa linha histórica que foi informada para o governo federal. Então é importante também que, além do atendimento de qualidade, essas informações subam com a maior agilidade possível e com a maior clareza possível. Então, esses são os dois pontos. Então, aí cai novamente na contratualização. Tem que deixar muito claro que esse atendimento, quando necessário, será encaminhado para a Santa Casa, e a Santa Casa vai acolher muito bem e prontamente esses atendimentos para suprir essa necessidade. Continua a discussão, requerimento 176/2025. É a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Queria parabenizar os dois nobres vereadores pelo requerimento, queria pedir para subscrever também. E toda a prevenção sempre vem uma boa ação, né? E o prefeito já prontamente, a partir de hoje, né, Marita? Hoje começam os atendimentos das 4 horas da tarde até as 22 horas, né? Então é essa ação que precisa ser feita rápida, urgente, e as crianças não pedem para adoecer, né? Então é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 176/2025. Está aberta a votação do requerimento 176/2025. Requerimento 176/2025, aprovado. Requerimento número 177/2025. Estarei lendo na íntegra. Considerando que estamos próximos do período do ano com temperaturas mais frias e que resultam no aumento de síndromes gripais em bebês e crianças e, consequentemente, na demanda dos postos de saúde e da Santa Casa. Considerando que, segundo diversas reclamações recebidas, bem como também informações relatadas nas redes sociais, a população já está sofrendo com esse aumento de demanda. Considerando que praticamente todos os anos a rede municipal de saúde já enfrenta dificuldades em razão da ausência de pediatras em seus quadros, o que obriga a procura de atendimento na Santa Casa. Considerando que a Santa Casa não possui atendimento pediátrico de urgência, sendo que os atendimentos a bebês e crianças são feitos pelos plantonistas que atendem o público em geral. Considerando que o atendimento de urgência especializado em pediatria pode ser crucial para a criança, haja vista estar sendo atendida por um médico pediatra formado especificamente para esse tipo de atendimento. Considerando que teria de suma importância que a Santa Casa de Misericórdia Tietê contasse com atendimento pediátrico de urgência, em especial nas épocas do ano que síndromes gripais em bebês e crianças aumentam sobremaneira e obrigam os pais e responsáveis a procurar atendimento de urgência. Requeremos, ouvido o plenário, que se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, realize os devidos estudos e informe esta Casa de Leis da possibilidade da contratualização do pronto atendimento entre a Prefeitura e a Santa Casa de Tietê. Passa a prever a prestação de serviço de urgência em pediatria para atendimento da população. Data de entrada 30 de maio de 2025, autoria Raquel Bazelotto e Carlinhos Labareda. Está em discussão o requerimento 177/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Mais uma vez, reforçando, né? A partir de hoje, das 16 às 22, tem atendimento lá. Porém, das 16 às 22. 22h05, vão todo mundo para a Santa Casa. Né? Então, fica aí uma possibilidade aí do nosso executivo olhar aí com carinho essa possibilidade, né? Porque se chegar uma criança meia-noite lá na Santa Casa, é meia-noite. A gente pensou até em retirar esse requerimento, uma vez que a prefeitura se propôs a já, mas já estava aí em vias de ser colocado, então a gente seguiu. E vale lembrar, se chega uma criança na Santa Casa, 22h30, o médico olha para casa e fala, vai no posto de saúde outro dia. Isso é fato. Aí vai no posto de saúde o outro dia, não tem vaga para hoje.
vai agora, né, a partir de hoje, vai às 16 horas, às 22, lá no posto de saúde central. Esperamos que realmente essa linha do tempo possa acontecer, mas precisamos muito ver, em especial, essa síndrome. Em 24 horas, essa síndrome leva uma criança para a UTI. É muito sério. Não dá para uma criança chegar em algum lugar e esperar 24 horas para ser atendido. Né? Sobre o requerimento que o nobre vereador tinha citado a respeito lá de várias do contrato, a respeito do contrato, né? Inclusive, eu acho que deveria ser colocado no contrato essa situação. Olha, pediatra de plantão está lá em cima. Se não me engano, tem pediatra de plantão lá, ou não? Bom, esse pediatra, se caso for alguma situação lá na emergência, ele tem que descer para atender. Eu já vi casos de mãe que faz um fuá lá, faz um fervo lá na Santa Casa para descer o pediatra, porque o clínico geral olha e fala uma gripinha. E a criança ali com febre, com dor, com falta de ar, e não desce o abençoado do pediatra. Se tem um pediatra ali dentro, então é necessário também contratualizar isso daí muito claro, para que esse atendimento seja... Essa é uma parte, vereador. E assim deixar muito claro que quando você contratualiza tudo pode ter um custo. Aqui eu não estou dizendo que a prefeitura não tem que arcar com esse custo adicional, que isso tudo tem que ser colocado sob a responsabilidade da Santa Casa, mas a revisão vai necessitar de uma contrapartida de ambos, né? E isso é muito importante, né? A gente reestudar isso, tanto por parte da Santa Casa, como por parte da própria prefeitura. Eu já aproveito e peço para subscrever o requerimento. Exatamente, vereador. Que seja aí revista, aí, vamos acompanhar de perto essa nova contratualização aí, para que tenha esses pontos de atendimento, né? Se tem o pediatra lá, eu acho que nesses horários, inclusive, que não vai ter, das 16 às 22, vai ter lá no posto de saúde central, beleza. Segunda a sexta e no sábado. Vão para a Santa Casa. Tem que ter ali alguém na Santa Casa ali que possa atender as crianças. Não dá para esperar na segunda-feira para ir no posto de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 177/2025. Está aberta a votação do requerimento 177/2025. Requerimento 177/2025 aprovado. Requerimento 178/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis o motivo da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, responsáveis pela pintura de sinalização de trânsito, encaminhando os documentos que culminaram com a referida decisão pela suspensão. Data de entrada, 2/6/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 178/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adriano Jacinto. Vamos lá. Nesse final de semana, no domingo especificamente, eu estive acompanhando as obras que estavam sendo feitas na famosa rotatória da Coab. E algo me chamou a atenção, porque a tinta usada para fazer essa pintura ela é específica, porque ela tem que ter resistência, né, ao atrito, enfim, às intempéries, né? E isso, por conta dessa química muito forte de aderência, ela tem um cheiro muito forte. É uma tinta extremamente forte, a ponto de quem está perto ter que sair, porque realmente irrita os olhos e é algo bem desconfortável. E conversando com os funcionários, eles me falaram que eles não têm insalubridade. Eles perderam a insalubridade em 2019. E eu entendo que, assim, o que a prefeitura pode arcar, muitas vezes, com um processo por conta dessa questão, né, de ter um processo trabalhista
mesmo fornecendo EPIs, né, cabe entrar com essa ação e solicitar, enfim, a prefeitura ter um encargo muito maior do que pagar uma insalubridade. Porque com o tempo, né, e falei com um funcionário que está há 20 anos lá, ele falou, com o tempo, sente-se, mesmo com os EPIs, sente a dor de cabeça, irritação nos olhos, problema na garganta. Então, isso é recorrente da profissão, mas eu entendo que seria importante eles terem essa insalubridade, considerando que nós estamos falando de 2 profissionais. Somente 2 operam os equipamentos. Um como operador e outro como ajudante. Nós estamos falando de 2 pessoas. Não é para toda a secretaria. São 2 colaboradores. Então, eu acho que seria importante a prefeitura olhar para isso, porque a conta pode ser mais cara depois. Então, queria pedir para os novos vereadores aí poderem me ajudar nessa empreitada, porque a gente necessita, né? O Carlinhos solicitou agora a pintura de uma nova faixa, né? A cidade tem sido revitalizada através das pinturas, que é importante a sinalização, e esses profissionais são de suma importância para a nossa cidade, né? Para a ordem do trânsito, as pinturas de faixa, seja ela de pedestre, de par, enfim, todas as demandas que tem na cidade, 2 profissionais e ainda assim não tem insalubridade, deixaram de pagar. Então, quer dizer que um dia houve esse pagamento, e nós entendemos que, por direito, eles merecem isso. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 178/2025. Está aberta a votação do requerimento 178/2025. Requerimento 178/2025 aprovado. Requerimento 179/2025. Tem foto e vídeo. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis se existe alguma previsão de pavimentação asfáltica para a rua José Franzini, que faz ligação entre o bairro Coab e o bairro Jardim São Paulo e o condomínio Água Santa, bem como também a rodovia Dr. João José Rodrigues. Requeiro ainda que providencie a limpeza, a capinação e a poda das árvores na margem da rua. Data de entrada, 2/6/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 179/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Adriano Jacinto. Fui procurado por alguns munícipes de toda essa redondeza ali, tanto do condomínio quanto das pessoas que moram ali, das pessoas que transitam ali no local, e realmente estive dando uma olhada, a situação está bem desagradável para quem passa todos os dias ali, né? Dá para a gente ver pelas imagens que tem lugar com buracos, erosões grandes, trazendo risco para a população, né? E eu solicitei para ver se tem dentro do plano de pavimentação que existe na prefeitura, né? Porque há muitos anos eles vêm solicitando isso e não tem prazo, não tem nenhuma expectativa de fazer esse asfalto. E trata-se de pessoas que pagam impostos, né? Pessoas que moram naquela região e utilizam para ir no mercado, para vir para a cidade, né? Então, eu acho que é importante a gente, pelo menos, ter uma posição, a prefeitura nos passar uma posição, seja esse ano, ano que vem, enfim, mas que nós possamos ter um posicionamento da prefeitura em relação a isso, se está nos planos, se estão nos planos, né? E se não tiver, por quê? E ter o devido cuidado, enquanto isso não acontece, em relação à poda, à capinação, a partes que estão assoreadas, né? De fazer o devido cuidado. Então, eu gostaria que a prefeitura pudesse nos dar um parecer em relação a isso, para que a gente possa informar a população de um direito que eles têm. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 179/2025. Está aberta a votação do requerimento 179/2025. Requerimento 179/2025 aprovado. Requerimento 180/2025. Tem fotos.
Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se existe alguma previsão de pavimentação asfáltica para a rua Deolinda Roarelli Massucato, no bairro Vila Justina. Requeiro ainda que providencie com a máxima urgência a verificação de um possível vazamento de água na referida via, que possa estar causando problemas na estrutura da residência do número 112. Data de entrada, 2/6/2025, autoria Mário Júnior. Em razão do requerimento 180/2025 ser de autoria desse presidente, passo a presidência ao vice-presidente Lauro Palladini para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 180/2025. Está em votação o requerimento 180/2025. Requerimento aprovado por unanimidade. Devolvo os trabalhos ao presidente Mário Júnior. Indicação. Indicação 09/2025. Indico dispensadas formalidades regimentais que se oficia ao senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, providencie a devida limpeza e restauração total do campo de futebol Society Luiz Angélico Colodeto e suas dependências, tornando-o um local adequado e aprazível à prática esportiva e congraçamento aos moradores do bairro Jardim da Serra. Data de entrada, 30/5/2025, autoria Silvio Freitas. A indicação lida pelo senhor secretário será encaminhada a quem dê direito. Não havendo mais matérias para o expediente e não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Palladini. Presente. Leandro Amitti. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 36/2025. Autorização para concessão de direito real e uso de bem público à Associação dos Moradores do Bairro Garcia. Data de entrada, 29/4/2025. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 36/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 36/2025. Projeto de lei 36/2025 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a serem realizadas no dia 10 de junho de 2025, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.